Então, pessoal, sejam muito bem-vindos aí ao nosso canal do YouTube, né? Nós vamos falar hoje sobre um assunto que eu prometi há um tempo atrás, né? Eu fiz até uma brincadeira na academia, não sei se vocês estão lembrados, mas eu vou explicar todo esse assunto dentro de um caso clínico. Esse caso clínico foi cortesia da doutora Isabela Barros, da Universidade da Paraíba, e me pediu ajuda, né, no entendimento desse caso. E o caso é o seguinte: uma jumenta que foi encaminhada para o hospital com histórico de emboletamento. Uma jumenta que tinha 30 dias de vida e apresentava essa condição de emboletamento. Então, na inspeção estática, a gente observa que realmente há uma flexão grande da articulação metatarso-falangiana bilateralmente, né, das duas articulações do boleto, né? Também uma flexão da articulação do jarrete, né, observada. Então vamos ver essa jumentinha caminhando. Então ela apresenta bastante dificuldade de locomoção. Faz ela andar um pouquinho. Então, notem a incapacidade dela, né, de realmente sustentar esse membro, né? Esse é um outro vídeo. Oh, meu Deus. Oh, titia, tá bom, titia, tá bom. É mais essa patinha, tá vendo? Então, beleza. Né? Então, eles prosseguiram então os exames de imagem, né? Foram feitos lá no Hospital da Paraíba, né? Onde eles avaliaram aí a articulação do boleto, né? A articulação interfalangiana proximal, interfalangiana distal, né? A articulação do jarrete, né? Bilateralmente, e não apresentava alterações significativas. Também fizeram uma imagem lateromedial, né, dos dois membros. A gente evidencia aqui as linhas de crescimento, né, mas nada significativo, né, a não ser a posição de flexão da articulação realmente. Uma vista também plantar aí dos jarretes da articulação tibio-tarso-metatarsica bilateralmente, né, só um desvio realmente angular aí, que também não estaria relacionado com a clínica do problema, né? Foi feito também uma radiografia focando na região de coluna e tórax-lombar, principalmente, buscando qualquer fratura, qualquer alteração, né? Congênita, alguma coisa nesse ponto, mas nada assim que seja muito significativo, nada que tenha uma importância assim muito relevante, né? Também a gente consegue avaliar aqui a articulação coxo-femoral, né? A posição da cabeça do fêmur no acetábulo, sem maiores alterações. Também foi feita uma radiografia ventrodorsal da região coxo-femoral, né? Também sem alterações dignas de nota. A pelve aqui também numa boa distribuição, sem qualquer sinal de luxação ou de fratura ou qualquer coisa desse tipo, né? A articulação fêmuro-tibio-patelar também foi radiografada, então realmente a gente estava buscando, o pessoal estava buscando aí uma resposta para aquele posicionamento, né? E aquela incapacidade de extensão, né, do membro pélvico. Então, por causa desse caso, eu vou explicar para vocês agora o que significa, né, sistema antigravitacional. Então, o cavalo ele apresenta um sistema de manutenção desse membro pélvico sustentado, né, realmente no solo, em apoio, sem que haja uma queda desse membro, que foi o que aconteceu com a jumenta. Então, esse sistema antigravitacional ele é formado principalmente por uma estrutura que é o músculo quadríceps femoral. O músculo quadríceps femoral tem 4 cabeças, né, se posicionando aqui nessa região cranial da articulação do joelho e do fêmur, né. Ele é formado
pelos músculos vasto lateral, vasto intermédio, vasto medial e pelo músculo reto femoral. Todos esses músculos se originam na base da patela e se inserem aqui na região cranial do fêmur. Então, esses músculos, quando eles se contraem, né, em contração concêntrica, ou seja, aquela contração que aproxima os ângulos articulares, ele vai produzir a extensão da articulação do joelho, tá? E o único músculo desses que faz parte do quadríceps femoral, que vai para a região da pelve, seria o músculo reto femoral, que tem uma inserção na região do osso pubis, tá? Então, ele participa também não só da extensão da articulação do joelho, como também da flexão da articulação coxo-femoral. Então, beleza, aí tá o músculo quadríceps femoral, que é formado por essas três cabeças, como eu comentei, vasto medial, vasto intermédio, vasto lateral. E esse músculo em amarelo aqui representado vai realmente para a região do osso pubis, da pelve, participando também não só da mecânica da articulação do joelho, como também da mecânica da articulação do quadril. Então, esse músculo, ele é o principal extensor da articulação do joelho, ou seja, quando ele se contrair, ele vai fazer com que o fêmur seja deslocado, né, para a região cranial, e isso produz uma extensão da articulação do joelho. Então, beleza. Quem é responsável, então, pela inervação do músculo quadríceps? Vamos ver essa imagem aqui, um desenho que eu fiz para representar essa inervação, onde a gente tem aqui a coluna lombar, né, aqui o osso sacro, a pelve, o fêmur e a tíbia. Nessa região entre uma vértebra e outra, a gente tem os forames intervertebrais, que são formados pelas vértebras cranial e caudal, formando um forame para a saída das raízes nervosas para a formação de toda a inervação do membro pélvico. Então, desses forames, a partir do forame de L3, L4 e L5, há a saída de um nervo que é chamado de nervo femoral. Esse nervo femoral, ele vem para a região dorsal do fêmur, inervando o músculo quadríceps femoral, né? Aqui também a gente vê a origem em L3, L4 e L5 do nervo obturador, que vai inervar todos os músculos adutores da perna, e a partir de L5, do forame intervertebral de L5, L6, S1 e S2, a formação do tronco lombosacro para a formação do nervo ciático, que vai depois se dividir em nervo tibial e fibular comum para fazer a inervação de todo o dedo, tá? Então, o que é importante aqui é a gente observar que a inervação do quadríceps femoral, que é o músculo que a gente está falando, que é extensor da articulação do joelho, é feita pelo nervo femoral, que passa nessa região aqui mais caudal da coluna. Também participando desse sistema antigravitacional, ou seja, que mantém o membro nessa posição, a gente tem os ligamentos patelares. Então, os ligamentos patelares são três: a gente tem um ligamento patelar lateral, um ligamento patelar intermédio e um ligamento patelar medial, que vão se inserir aqui nessa região da patela, né? Sendo o medial um pouco mais dorsal do que os demais, e se inserem na tuberosidade tibial, que fica nessa região lateroproximal da tíbia, e participam então da manutenção, né, dessa rótula na posição que ela deve ficar quando o membro está em extensão. Quando o cavalo está em apoio, a articulação fêmur-tíbio-patelar, ela está estendida, né? Então, para ela estar estendida, a patela, ela tem que se posicionar em cima da tróclea do fêmur. E quem permite a manutenção dessa patela nessa posição seria o ligamento patelar, principalmente o ligamento patelar medial. Então, ele também participa desse sistema, uma vez que se eu tiver o comprometimento
severo desses ligamentos, esse sistema também não vai funcionar, porque essa patela vai descer e esse cavalo vai flexionar a articulação. Da mesma forma que se eu tiver uma lesão do nervo femoral, eu também não vou ter sustentação, porque não vai ter contração do quadríceps femoral e esse músculo não vai conseguir ser efetivo na produção da extensão da articulação femorotibiopatelar. Outras coisas que também participam, outras estruturas que também participam do sistema antigravitacional seria quem? A tíbia proximal e a patela. Então, se eu tiver fraturas nessa região, eu também vou ter uma disfunção desse sistema antigravitacional, por não permitindo na patela a ação dos ligamentos patelares, nem na tíbia também, que a gente falou que é ponto de inserção desses ligamentos. E aí, beleza, então a gente viu o que é o sistema antigravitacional. Então é um sistema que vai contra a gravidade, mantém a posição do cavalo em pé, né? E a gente viu que existem situações onde esse sistema antigravitacional pode não funcionar. E aí a gente precisa também explicar o que é o sistema recíproco do membro pélvico para a gente compreender todo o caso da jumenta. Então, o que é o sistema recíproco do membro pélvico? O sistema recíproco é um sistema de economia de energia, aonde existem vários sistemas de economia dentro da biomecânica do cavalo para permitir que o cavalo fique tantas horas em pé, sem o mínimo, né, com o mínimo gasto de energia possível. Então, o sistema recíproco é um sistema de economia de energia e de velocidade também. Então, desculpa. Esse sistema, ele é composto por dois músculos, principalmente. Então, aqui a gente tem o fêmur, a gente tem a tíbia, a gente tem a articulação tíbio-tarso-metatarsica, né? E a gente tem aqui o músculo perôneus tertius ou terceiro fibular, que tem uma origem na fossa extensora do fêmur, passa aqui pelo sulco da tíbia e vai se inserir na região dorso-proximal do terceiro metacarpiano. E também tem uma inserção lateral no quarto metatarsiano. Outro músculo que participa do sistema recíproco é o músculo flexor digital superficial, que tem origem na fossa supracondílea do fêmur, passa aqui na região caudal do membro e na região do calcâneo. Ele forma uma calota do calcâneo, que é como se fosse uma espécie de uma estrutura em formato circular que vai abraçar esse calcâneo, tá? Que é chamada de calota do superficial do calcâneo, se inserindo na região lateral e medial do calcâneo, e aí esse tendão flexor digital superficial segue, né, distalmente até se inserir lá na falange média. Então, esse ponto de inserção do tendão flexor digital superficial no calcâneo é um ponto muito importante dentro da biomecânica. Então, como é que isso funciona? A partir do momento em que acontece flexão da articulação do joelho, tá? A flexão da articulação do joelho induz a uma tensão do músculo fibular terceiro ou do perôneus tertius, porque os côndilos do fêmur vão ser deslocados cranialmente. Então, quando há flexão, esse côndilo ele é deslocado para frente. Então, como ele é deslocado cranialmente, há uma tensão do músculo terceiro fibular. Como esse músculo fibular terceiro, ele se insere na região proximal do terceiro metacarpiano, ele acaba produzindo uma flexão da articulação tíbio-tarso-metatarsica, ou seja, ele vai puxar essa tíbia para frente e vai flexionar a articulação do jarrete. Uma vez que ocorre a flexão dessa articulação, o osso calcâneo ele é deslocado para trás, ou seja, ele é deslocado para caudal. E esse deslocamento do calcâneo caudalmente vai produzir tensão em quem? No flexor digital superficial, que tem uma inserção aqui, ó, na calota do superficial. Então, quando ele se desloca para trás, ele tensiona o flexor digital superficial. Como o flexor digital superficial se insere lá na segunda falange, ele acaba produzindo uma flexão de todo o dedo. Então, produz flexão da articulação metacarfalangiana, interfalangiana proximal e interfalangiana distal. Então,
por um movimento único que acontece na articulação do joelho, todo membro é flexionado de uma forma automática, só por posicionamento ósseo, não tendo gasto energético, tá? Então, qual é o diagnóstico da jumenta? Vamos lá, com tudo que a gente falou, deixa eu voltar aqui. Então, notem a posição. A primeira, o encaminhamento para o hospital foi pela posição de emboletamento desse animal, certo? Só que esse emboletamento, na realidade, agora, com base em tudo que a gente viu, ele já seria uma consequência do problema inicial e não a queixa principal, tá? Então, o que acontece? Quando a gente vê essa jumenta caminhando, a gente observa o quê? Que ela não consegue, ela tem uma posição de flexão da articulação do jarrete e uma flexão da articulação do dedo, certo? Correto, né? Só que ela tem uma incapacidade de quê? De sustentar o membro. E aí é que está a explicação do nosso sistema antigravitacional. Então, se o meu sistema antigravitacional não funciona, por qualquer das razões que a gente comentou lá, que poderia ser por uma lesão do quadríceps, por uma lesão da inervação do quadríceps, por uma fratura de tíbia proximal, por uma lesão dos ligamentos patelares, por uma fratura da patela, tudo isso poderia determinar uma insuficiência, uma incapacidade do sistema antigravitacional do membro. Então, ela realmente não consegue sustentar. Mas aí, Gabriela, por que ela fica nessa posição de flexão do jarrete e do boleto? O que acontece? A gente viu que o músculo quadríceps, ele é um músculo extensor do joelho, certo? Se eu tenho uma falha no sistema antigravitacional, tá? Não há extensão do joelho. Então, se há flexão do joelho, a gente ativa automaticamente quem? O sistema recíproco. Então, como o sistema antigravitacional não está funcionando, produzindo extensão da articulação do joelho, essa articulação está flexionada. Se essa articulação está flexionada, eu tenho uma ativação do sistema recíproco e por isso determina a flexão da articulação do tarso e da articulação do boleto. Então, o diagnóstico dessa jumenta é uma falha do sistema antigravitacional preferencialmente, né, ou teoricamente, por lesão do nervo femoral. Por quê? Porque a gente viu que ela não tinha nenhuma fratura, né? A gente viu os exames de imagem, a gente viu que a única causa para ela não ter o sistema antigravitacional funcionando seria realmente uma lesão do nervo femoral bilateral, né, que a gente não sabe exatamente em que altura essa lesão acontece, mas a gente sabe que ela é de uma forma bilateral, mas então o diagnóstico da jumenta seria uma falha no sistema antigravitacional, tá? Então, eu queria deixar esse caso para vocês, é um caso bastante interessante, não é um caso comum, né, é um caso raro, né, mas quero agradecer também à professora Isabela por ter fornecido esse caso para a gente, né, e também fazer um convite para vocês, porque a Equiclass tem cursos também digitais de biomecânica e de ultrassonografia, né, então são cursos bem legais, são cursos bem completos. E eu quero fazer um convite para vocês estarem participando aí tanto dos nossos cursos online quanto dos nossos cursos presenciais e pedir para vocês aí deixar um like, ativar o sininho aí para eu estar compartilhando bastante coisa legal com vocês. Gente, muito obrigada, um beijo e fica com Deus.